Todos estão conseguindo ouvir? Sim. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Os pais que estão nos acompanhando aqui pelo Meet, os pais também que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Boa noite também, né, aos nossos servidores que se fazem presente nessa reunião. Então, nossos agradecimentos a todos vocês pela participação. Então, antes de iniciarmos a reunião, eu vou pedir a vocês a permissão para que a gente grave a nossa reunião, tá bom? Ok, obrigada. Está só iniciando a gravação para a gente poder iniciar. Pessoal, então, quero primeiramente agradecer a todos vocês pela participação. É muito importante toda vez que a gente convida e vocês comparecem a esses momentos, né, que são os espaços que nós temos para dialogar, para que vocês compreendam os caminhos que nós estamos traçando dentro da nossa instituição, e é o espaço também que vocês têm para participarem, para sugerirem, para pontuarem as dúvidas de vocês, para solicitarem colaboração e ajuda dentro da dificuldade que cada um tem enfrentado dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, a nossa reunião hoje, ela não vai ser uma reunião demorada, vai ser uma reunião bem rápida, a nossa pauta é bem pequena, mas ela é de suma importância, né, tendo em vista todos os momentos que nós vivemos este ano. Estamos fazendo aí o encerramento do ano letivo, né, apesar de tantas dificuldades, mas nós conseguimos fazer esse encerramento. Nós temos inúmeras instituições de ensino que ainda estão perdidos, que ainda não conseguiram se organizar dentro do processo, e nós, enquanto Instituto Federal de Rondônia, especialmente aqui o Campo Jaru, nós conseguimos fazer a nossa caminhada. Nós conseguimos aprender a caminhar dentro desse processo tão desafiador. E nós podemos dizer que nós alcançamos muitos objetivos. Eu confesso a todos vocês que no início nós ficamos com muito medo de termos inúmeros prejuízos aos nossos alunos, prejuízos no processo de ensino-aprendizagem, e hoje, quando nós olhamos para os caminhos que nós fizemos durante este ano, nós percebemos que nós perdemos, sim, algumas coisas, mas nós ganhamos muito em outros aspectos. Nós aprendemos muitas coisas, além dos conhecimentos científicos, nós aprendemos também, dentro desse processo, ações importantes para a nossa vida enquanto cidadã, enquanto pessoa. Nós aprendemos a ter paciência, nós aprendemos a nos adaptar, nós aprendemos a lidar com as novidades o tempo inteiro, né? Nós aprendemos a ter resiliência dentro desse processo, e além disso, eu posso garantir a todos os pais que estão aqui presentes, aos nossos alunos também que acompanharam este processo, que houve um enriquecimento de conhecimento muito grande, porque esse espaço virtual proporcionou que os nossos alunos tivessem contato com inúmeros palestrantes de outras instituições, renomados, pesquisadores de temas diversos, que se nós estivéssemos no presencial, nós teríamos mais dificuldades que eles tivessem acesso a esses conhecimentos, a esses contatos. Então, por isso que nós podemos dizer e avaliar que este ano, apesar das dificuldades, nós tivemos muitas vitórias no processo da nossa caminhada. E eu, inclusive, trouxe aqui para vocês um trechinho de um poema de Apollinaire, que é um poeta francês, fala muito sobre os nossos desafios enquanto família, os nossos desafios enquanto escola, que ele diz assim, ó: venham até a borda, ele disse, e eles disseram, nós temos medo, venham até a borda, e ele insistiu, eles foram, e eles os empurrou, e eles voaram. Esse é o grande papel que nós temos enquanto família e enquanto instituição. Quantos medos os nossos filhos, os nossos alunos não tiveram, quantas ansiedades, insegurança dentro desse processo.
Mas à medida que vocês, pais, disseram para eles, venham até a borda, ao passo que nós, instituição, professores, equipe, disseram para eles, venham até a borda, nós conseguimos empurrá-los e eles deram um voo sim. E voaram muito. E eu tenho certeza que dentro desse processo houve transformação a partir do nosso trabalho, a partir da participação da família. E como a gente sempre diz, esse processo, ele não tem sucesso se nós, família e instituição, não estivermos unidos. Se nós, família e instituição, não mantermos o diálogo, o acompanhamento, se nós não fizermos isso, nem no presencial, nem no remoto, nenhuma instituição de ensino haverá sucesso e êxito se nós não fizermos a nossa caminhada e não fizermos a nossa parte. Então, eu quero aqui agradecer imensamente aos pais que sempre estiveram presentes em nossas reuniões, que sempre participaram, que entraram em contato conosco e que ajudaram a empurrar os nossos alunos para que eles dessem o voo deles. E hoje a gente já está encaminhando para o encerramento de mais um ano letivo. Então, a nossa gratidão a todos vocês pelo trabalho, pelo companheirismo, pelo empenho, por ter acreditado nas nossas ações. Cada ação que a gente vinha aqui e propôs, vocês abraçaram, nos ajudaram nessa caminhada. Então, eu estendo meu agradecimento a todos os pais, a todas as famílias, a todos os nossos alunos que fizeram essa caminhada com muita dedicação. Também estendo nossa gratidão a todos os nossos servidores, que não mediram esforços, que não mediram dedicação e empenho, e por acreditar que nós, enquanto instituição, poderíamos, dentro desse processo, oferecer o nosso melhor e fazer com que a educação de fato acontecesse. E nós fizemos isso. Então, obrigada a todos vocês. Então, nós vamos apresentar a nossa pauta de hoje. Nós temos aqui apenas 3 pontos para discutir, e nós vamos fazer como em todas as reuniões que nós já fizemos. Nós vamos apresentar as pautas, fazer as orientações, e os pais que tiverem dúvidas podem colocando no chat, podem ir se inscrevendo. Quem estiver no YouTube também tem o chat do YouTube, pode fazer a pergunta lá, que nós temos servidores acompanhando. Já estendo aqui o meu agradecimento ao Maicon, que está fazendo esse acompanhamento e nos auxiliando na transmissão, e também pelo Face, vocês podem fazer esses questionamentos, que ao final a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Então, a nossa pauta de hoje é sobre o encerramento do 4º bimestre, o ano letivo de 2020, estudos de recuperação. Então, nós vamos entrar aí nos estudos de recuperação, que é um momento importantíssimo. Então, o nosso DAP, daqui a pouco, o professor Marcelo, vai passar algumas orientações para esse processo. Então, eu preciso que os pais fiquem muito, muito atentos a esse processo de recuperação. Os filhos que estão neste momento, é mais uma oportunidade. A instituição, durante todo esse ano, foi oferecendo inúmeras oportunidades para que os alunos não tivessem prejuízo em conhecimento. Todo momento nós abrimos e reabrimos atividades, né, diversos espaços para aqueles que se sentiram motivados, fizessem as atividades e fizessem o processo de aprender. E agora nós temos mais esse espaço que é a recuperação. Eu quero que vocês fiquem bastante atentos a essas orientações e acompanhem, agora mais que nunca, o seu filho dentro desse processo. Nós também vamos passar a vocês alguns encaminhamentos para 2021, no que tange à rematrícula. Então, nós vamos falar, alguns alunos estavam ansiosos, perguntando, né, como é que vai ser a rematrícula, agora que nós estamos distante, quando que esse processo será. Então, nós vamos explicar direitinho para todos vocês aqui esses pontos. E, no final, a gente abre para que vocês também possam colocar as ponderações de vocês, tá bom? Eu vou passar aqui algumas datas importantes, antes de passar a palavra para o professor Marcelo. Nós temos datas aqui que são importantíssimas. Então, dia 3/12, que é amanhã, a gente encerra o 4º bimestre. Então, amanhã a gente faz o encerramento do 4º bimestre. Provavelmente os professores têm um prazo para lançar as notas deste último bloco. Então, logo vocês já saberão aí quem ficou de recuperação, quem passou direto. Então, vocês já
acompanhar o boletim dos filhos dos senhores, né, por meio do portal do aluno. Tem acesso para acompanhar as notas, os próprios alunos sabem entrar nesse portal, então se o pai tiver dificuldade, peça ao filho para entrar junto, para que vocês possam conferir as notas e verificar se ele foi aprovado no 4º bimestre. Quem foi aprovado no 4º bimestre, então já estará em férias, né, já pode descansar desse ano tão tumultuado, né, já pode relaxar, já pode, né, respirar aliviado, né, descanso merecido para quem já tiver passado aí no 4º bimestre. Agora, quem não tiver né, alcançado a média para passar, então no dia 4/12, ou seja, sexta-feira já. Então fiquem atentos. Sexta-feira a gente já começa a recuperação de algumas disciplinas. Então aquelas disciplinas que os alunos estudaram no primeiro bloco do 4º bimestre, aquelas disciplinas eles já podem conferir a nota, que eles já sabem se eles estão de recuperação ou não nas disciplinas do primeiro bloco. Serão essas disciplinas que serão ofertadas já a recuperação a partir de sexta-feira, então é importante que fiquem atentos a essas datas. Essas convocações, os professores estão postando no ambiente virtual de aprendizagem, que é um ambiente que os filhos dos senhores estudam, e também alguns professores postam até no grupo e que eles estão inseridos. Então, quem está de recuperação nas disciplinas que vão começar sexta-feira, os alunos já sabem, porque já está postada a convocação no ambiente virtual. Então, confira junto com o seu filho, veja se o nome dele não está na lista dessas disciplinas, para ele não perder as aulas de recuperação, não perder as atividades. Então, a recuperação, ela vai ocorrer do dia 4 de dezembro até o dia 15 de dezembro, é um período de recuperação. Então, a gente pede que vocês fiquem muito atentos, porque nós não temos mais prazo. Então, se o filho não observar, se você não acompanhar bem o seu filho nesse momento, e ele perder a recuperação, infelizmente, nós não teremos mais prazo dentro do ano letivo, né? A não ser que seja uma questão legal mesmo, de problemas de saúde, justificado, daí nós vamos ter que ver como nós vamos fazer, talvez até jogar para o ano que vem para resolver o problema. Então, assim, fiquem bastante atentos a esses prazos para quem ficou aí no processo de recuperação. E no dia 16/12 a 18/12, nós temos, então, a última etapa, a última chance. Então, tem o estudo de recuperação, que termina dia 15/12, e no dia 16 a gente começa, então, um período de exame final. Então, caso o aluno não conseguiu a média na recuperação, que é 60 pontos, se ele não conseguiu essa média para passar na recuperação, então ele vai para exame final, que vai acontecer aí neste período. Que também vai acontecer as convocações, os professores também vão colocar as convocações no ambiente virtual, então é importante que os alunos entrem no ambiente virtual todos os dias nos 2 períodos, matutino e vespertino, porque eles têm aula nos 2 períodos, e observem, né, as convocações que estão sendo colocadas pelos docentes neste ambiente. E aí, no dia 21/12, nós faremos o conselho de classe final. Então, veja como nosso ano letivo ficou arrochado para que a gente conseguisse fechar este ano. Então, dia 21 nós temos o conselho final, a gente fecha ali o ano letivo, e no dia 23, a gente vai realizar, então, a nossa tão sonhada certificação dos cursos técnicos. Todos nós aqui do Campo Jaru, para os alunos que estão no 3º ano, isso é uma realização, é um motivo de alegria, embora num momento tão difícil, é um momento de comemorar sim, porque é uma vitória do Campo Jaru, são as nossas 2 primeiras turmas de integrado que nós estamos fechando, que nós estamos encerrando, e eu posso garantir a todos vocês que são 2 turmas que nós colocaremos no mercado de trabalho, alunos para participarem de vestibular, com total segurança, porque eles tiveram uma preparação de excelência nesse período que eles estiveram conosco. Eles mesmos podem testemunhar isso, o quanto que eles aprenderam dentro desses 3 anos, mesmo neste período agora que foi tão difícil para todos nós. Então, é motivo mesmo de gratidão, é motivo de alegria, é motivo de comemorar, dentro das nossas possibilidades, nós temos de comemorar, porque é uma vitória para o nosso município de Jaru, ter o campus aqui e agora formar a nossa primeira turma, de muitas turmas
que virão com certeza. Então, dia 23/12, eu vou convidar, até agora, já que a gente está falando da pauta, o professor Alain, o professor Andy e a professora Marília também, que são aqui, que são os coordenadores de curso, né, curso de comércio, segurança do trabalho e alimentos, para falarem um pouquinho da certificação. Eles que estão à frente aí dessa organização, falar um pouquinho aí para os pais, para os alunos que estão presentes também, como é que vai se dar essa certificação, né, por meio aí online, por meio do remoto. Alain, Andy, Marília, fiquem à vontade, tá bom? A palavra é com vocês. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião de pais e responsáveis. Como a professora Érica bem apresentou, nós estamos muito felizes em realizar a primeira certificação dos cursos técnicos integrados. Infelizmente, esse momento é um momento de pandemia, nós não podemos gerar aglomerações, então a gente fica impossibilitado de realizar essa certificação da maneira que a gente mais queria, que é a certificação no formato presencial. Mas nós iremos realizar essa certificação no formato online, da forma que a gente está realizando essa reunião de pais e responsáveis nesse momento. Então, a gente já parabeniza os alunos do terceiro ano de segurança do trabalho e do terceiro ano de alimentos. Nós também realizaremos as certificações dos alunos do curso técnico subsequente em segurança do trabalho e comércio. Então, nós faremos essas cerimônias de certificação juntas no dia 23 de dezembro, já tem horário e data marcada, os filhos dos senhores já devem ter recebido essas informações. Nós demandamos também do preenchimento de alguns documentos, então é muito importante que vocês acompanhem os filhos na hora de preencher esses documentos, porque os filhos têm que solicitar a certificação, o filho tem que solicitar o usuário externo no sistema eletrônico de informações, que é o SEI. O filho vai ter que enviar alguns documentos para a comissão de certificação. Então, a gente pede uma atenção especial dos pais nesse momento para auxiliarem os envios dos documentos, para que no final de tudo esteja tudo tranquilamente, a comissão possa realizar a certificação do seu filho da melhor forma possível. É importante também que os filhos já tenham concluído o processo do estágio, então, conversem com seus filhos, verifiquem se eles já enviaram o processo do estágio para a coordenação de integração, a escola e comunidade. Verifiquem com seus filhos, por favor, a relação das notas, né, quem vai ficar de recuperação. Tem um acompanhamento maior nesse momento, e eu passo aqui a palavra para o professor Andy e para a professora Marília, que quiserem complementar. Boa noite a todos, direção de ensino, DAP, coordenadores, professores, pais e alunos que estão conosco nessa noite. Como a Érica falou, né, é uma felicidade imensa para o campus, nossas duas primeiras turmas de alunos aí, e de técnicos, né, que vão estar no mercado pronto para atuar no município de Jaru. Frisar algumas datas importantes, como o coordenador Alain falou. Dia 23 às 19 horas é a nossa certificação. Vão ser 5 turmas certificando, 2 do médio e as outras 3 são do subsequente, contemplando aí comércio, alimentos e segurança do trabalho. A gente vai utilizar uma plataforma que o IFRO utiliza nas suas webconferências, então é bom frisar que os pais, familiares podem participar, mas através do YouTube, tá? A plataforma vai ficar somente para os alunos no dia da certificação. Então, os pais vão poder acompanhar tudo isso pelo YouTube, pelo Facebook, porque vai ser transmitido. A gente está toda uma equipe acertando os detalhes para que esse momento seja importante. Ele já é importante, né? Então, esse momento a gente está contando, né, que saia tudo perfeitamente. E para esse processo, a gente precisa que vocês, pais, né, estejam com os filhos nesse momento. Só um instante. Vocês, pais, estejam com os filhos nesse momento, verifiquem se tem alguma pendência, como o professor Alain falou, muitas informações que a gente vai soltando para os alunos no decorrer do dia, são muitos detalhes, muitos protocolos que precisam ser seguidos para que tudo ocorra perfeitamente, então é importante que os pais responsáveis verifiquem se tem alguma pendência. A professora Marília vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu chamo a atenção que dia 14, a gente vai ter um ensaio com os alunos, né, a gente vai fazer o ensaio virtualmente, como no dia 23 não tem nenhum gargalo. E a gente se coloca à disposição dos alunos,
dos pais, caso queira tirar alguma dúvida com relação a como vai ser no dia, né, os protocolos, tudo, vocês podem perguntar para os filhos também que já estão munidos dessas informações, mas também para as coordenações, estamos aqui à disposição de vocês para sanar todas as dúvidas que ainda tiverem com relação à certificação. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Boa noite, pais e alunos. Eu não tenho muito a falar, não, os meninos já falaram, né? Só quero lembrar aos alunos e aos senhores pais, não sei se os alunos passaram para os senhores, que para os alunos conseguirem participar da certificação, eles devem ter cumprido todos os requisitos do estágio, seja aquele estágio que os alunos iniciaram antes do período da pandemia, toda a documentação já deve ter sido entregada, ou os alunos que estão equiparando horas, né, que participaram de projetos de pesquisa, né, e extensão relacionados com a área, né, de estágio, ou também complementação com cursos. Lembrando que a portaria, né, antes era uma carga horária maior, mas devido ao período de pandemia, essa carga horária, né, ela diminuiu para 100 horas. Então, muitas vezes o aluno participou de um projeto que não completa 100 horas, então o aluno ele tem que fazer essa complementação de horas. Nós demos os prazos para os meninos até amanhã, dia 3, para que toda a documentação estivesse tudo ok. Então, assim, os alunos que foram, né, mais ativos já conseguiram arrumar a documentação, tudo certinho, vão conseguir certificar com os colegas. Agora, aqueles que não se empenharam, às vezes, ou tiveram, né, foram mais vagarosos para arrumar, eu peço que tentem, ao máximo, já arrumar tudo amanhã para a gente conseguir fazer com que todos os alunos, né, o maior número possível, consiga certificar junto. Lembrando que se não conseguirem enviar tudo ainda, né, o aluno, ele vai certificar tudo, mas tem que ser uma certificação, vamos dizer assim, especial, né, feita com o diretor. Então, por isso que é muito importante, meninos e pais, né, os pais ajudarem a cobrar dos filhos, para que tudo seja correto até amanhã, tá bom? Que amanhã a gente já vai passar para a CRA, na verdade a CRA vai passar para a gente, né, a listagem de todos os alunos que estão, né, com a documentação tudo correta ou não. Como o Andy falou, né, e o Alan, nós temos vários formulários, eu me lembro aqui de cabeça, são 3 que os alunos, eles devem, né, enviar. Nós temos o cadastro como usuário, né, e externo do SEI, que os alunos devem entrar no site, se cadastrar, eles devem enviar o formulário, a gente já passou para qual professor que eles devem mandar. Os alunos, mesmo aqueles que fizeram um TCC, né, ou fizeram equiparação de horas, eles devem pedir a matrícula, enviar para a CRA o formulário de matrícula no estágio, é muito importante, que não pode faltar também, tá, meninos? E também pedir a certificação, fazer o formulário, né, certificação para esses alunos todos do 3º ano. No mais, quero pedir aos alunos, aqueles que vão ficar de recuperação, né, tanto do 1º, 2º, 3º, que se empenhem, e vocês têm grandes chances, né, de passar se empenharem. Então, assim, agora vai ser o momento de vocês correrem atrás, às vezes, né, de uma dificuldade que teve ao longo do ano, para tentar entrar em 2021, né, com uma força maior, né, com uma animação melhor numa nova série. Só isso, gente. Obrigada, Marília, professor Andy, professor Alan, e só reforçando, assim, que todas essas orientações que eles deram aqui já têm sido repassado, né, para todos os alunos, já até antes, né, do período de pandemia, os alunos que hoje estão no 3º ano, desde o 1º ano, a gente já inicia esse processo de orientação para chegar a esse momento, né, da certificação, da finalização do curso, eles já estarem com as documentações necessárias, todas bem organizadas e estruturadas. E qualquer dúvida que tiverem, podem nos contactar, que a gente vai auxiliando. Importante que agora nós não temos mais muito tempo. Então, é necessário, né, que aqueles que ainda não providenciaram, que façam isso com urgência, como bem a professora Marília já pontuou. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Marcelo, né, que é o chefe do Departamento de Apoio ao Ensino, e ele vai passar para nós algumas orientações importantes para o período de recuperação. Essas orientações servem para todos os pais, para os alunos do 1º, 2º e 3º anos, né, que vão ficar daí de recuperação. Então, fiquem atentos
a essas orientações para que vocês possam acompanhar de perto aí esse processo dos filhos dos senhores. Marcelo, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu vou iniciar, então, para o primeiro passo para saber se o aluno está de recuperação anual. Então, existem duas formas. O aluno pode fazer o próprio cálculo, ele pode ir somando as notas nos 4 bimestres e verificar se alcançou 240 pontos. Se alcançou 240 pontos ou obteve 240 pontos ou uma nota superior a 240 pontos, então o aluno está aprovado. Do contrário, ele já estará na recuperação anual. Uma outra maneira, inclusive, essa também é muito importante, mesmo se o aluno fizer os próprios cálculos, é verificar lá no ambiente virtual, na disciplina do professor, se o nome consta na convocação. Todos os professores foram orientados a postar essa convocação com 2 dias de antecedência à sua aula. Inclusive, não sei se alguns coordenadores ou se vai ser disparada essa mensagem para vocês, mas os coordenadores vão enviar para todos os alunos, no caso, o horário da recuperação anual. Então, com base nessa recuperação anual, as primeiras aulas da disciplina, então o professor tem 2 dias úteis de antecedência para poder postar essa convocação. Obviamente, ele pode fazer até num tempo maior, ele pode até antecipar ainda mais essa publicação dessa convocação. Então, aconselho sempre vocês ficarem observando na disciplina de cada um dos professores a convocação para ver se consta o nome de vocês. É o primeiro passo. O segundo passo é, observou se o nome constar nessa convocação, no caso, vocês terão que fazer a recuperação anual da disciplina. Então, é interessante que vocês observem os conteúdos que constam lá na convocação. Não apenas na convocação também. O professor vai disponibilizar também um plano de ensino para vocês. Então, vocês também podem observar o plano de ensino e aí analisar os conteúdos que vão ser cobrados na recuperação anual e também de que forma que vai ser trabalhada essa recuperação anual dessa disciplina. Então, vocês terão essas informações à disposição de vocês. Sempre observando também os dias das aulas. Então, no horário, sempre fiquem atentos aos dias das aulas. Porque, principalmente em relação à aula síncrona. Na verdade, deixa eu só mencionar uma outra situação. Os alunos também, eles podem acessar os materiais dos bimestres anteriores. Então, tudo que tiver relacionado àquele conteúdo que já foi postado pelo professor, o aluno ele pode verificar aquela postagem do professor para poder obter mais conhecimento sobre aquele assunto. Então, até para poder o desempenho ser um desempenho melhor na recuperação anual. Então, o aluno ele pode resgatar esses conhecimentos, ou então buscar esses conhecimentos, seja pelos materiais já divulgados pelo professor, já publicados pelo professor, ou então pesquisar também sobre o assunto, de preferência de forma antecipada em relação à aula síncrona, que é o outro ponto. Marcon, poderia passar, Érica? Não sei quem é que está com o slide. Isso. Então, uma outra observação é isso, o aluno tem que ter consciência de todos os dias e horários das aulas, principalmente da aula síncrona. Então, é muito importante que o aluno acesse os materiais que o professor já publicou no ambiente virtual sobre o assunto e também veja também o que foi enviado também naquele momento de recuperação anual, que vai ser as aulas não síncronas referente à recuperação anual, mas também guarde bem o dia e horário da aula síncrona, para que ele possa participar. Porque nesse momento vai ser o momento que o aluno terá para poder tirar algumas dúvidas sobre o conteúdo e também para poder entender como que vai se dar a atividade avaliativa. Em algumas situações o aluno pode questionar até o professor sobre essas situações para entender melhor como que vai ser feito. Mas, de qualquer forma, eu já vou adiantar como que vai ser, de forma geral, a atividade avaliativa para todos os alunos. Então, a atividade avaliativa vai funcionar da seguinte forma. No último dia de aula daquela disciplina, o professor vai iniciar a atividade avaliativa da recuperação anual da sua disciplina, e aí o aluno vai ter 24 horas para poder realizar ou acessar aquela atividade avaliativa. Se for em formato de questionário, então o professor ainda pode estipular também um prazo, no momento que o aluno acessar, para que ele tenha um período para poder solucionar aqueles exercícios, aquelas questões. Então, o raciocínio é basicamente esse. Então, o aluno ele vai ter 24 horas para acessar e realizar aquela atividade. Mas, se for no formato de questionário, o professor ainda pode incluir um limite de tempo ao acessar aquela atividade avaliativa.
e aí, no mínimo, vai ser a quantidade, o tempo mínimo, no caso, vai ser a quantidade de aulas do professor. Então, se o professor tiver 2 aulas, então o professor tem que disponibilizar, no momento que o aluno acessa aquela atividade avaliativa, pelo menos o equivalente a 2 aulas para o aluno resolver aquelas questões, no mínimo. Então, em algumas situações, a última aula do professor vai, no caso, o início da atividade avaliativa vai se dar na sexta-feira, e aí o aluno vai ter até sábado para concluir, vai ter um dia letivo, tá? Então, não é um dia útil, é um dia letivo. Então, nessas situações de recuperação anual, nós tivemos que utilizar os sábados como sábados letivos. Então, é importante que o aluno se organize nesse período de 24 horas para poder pensar num horário mais cômodo para ele, para poder realizar essa atividade avaliativa. Dentro desse, respeitando esse limite, esse prazo, obviamente, e também tomando cuidado, quando for no questionário, se for algum questionário, com o limite imposto pelo professor para poder concluir aquela atividade avaliativa. Então, era basicamente isso que eu tenho para falar sobre a recuperação anual, mas eu tenho alguns outros pontos que eu vou mencionar que está fora dos slides. Então, como que funciona a recuperação anual? A recuperação anual, basicamente, ela substitui a média anual do aluno. Como que o aluno calcula a média anual dele? Ele soma a nota dos 4 bimestres e divide por 4. E aí, a nota obtida dessa divisão, se for um número inteiro, é esse próprio valor que vai ser a média anual. Se não resultar no número inteiro, então ele arredonda para o primeiro valor inteiro para cima. No caso, é assim que funciona o raciocínio igual ou superior a 60 pontos. Então, ele obteve uma média anual inferior a 60 pontos. Obviamente, nós queremos que os alunos estudem o suficiente para adquirir, para que obtenham pelo menos a nota 60 pontos. Então, a nossa ideia é que o aluno se dedique, estude bastante, para que consiga pelo menos 60 pontos, que seria o suficiente para aprovação. Mas mesmo se o aluno não conseguir 60 pontos, qualquer nota acima da média anual já substitui, já melhora. Por que já melhora? Porque nós teremos a última possibilidade, que é o exame final. O exame final, o formato da nota do exame final, ele se baseia na média anual após a recuperação anual, então ele se baseia nessa nota, e também na nota tirada do exame final. Então, existe um cálculo de média ponderada ali entre essas duas situações. Então, é importante que o aluno, mesmo que ele não consiga atingir os 60 pontos na recuperação anual, é importante que ele se dedique, pelo menos, para melhorar ainda mais a nota dele, para que no exame final ele tenha uma nota muito maior, no caso que ele teria, e aí uma possibilidade maior de ser aprovado no ano, porque esse cálculo, no caso do exame final, nós temos uma tabela, depois nós passaremos aos alunos essa situação, mas não é bem a nota que, não vai ser bem exatamente 60 pontos, depende de cada nota de cada aluno. Às vezes, se o aluno tiver tirado uma média anual baixa, ele vai precisar muito mais do que 60 pontos. Então, existe um cálculo para poder indicar qual que vai ser a nota que o aluno precisa tirar no exame final. Então, tenham esse conhecimento de que a recuperação anual é um momento muito importante, inclusive, se não for suficiente ser aprovado nesse momento, pelo menos que se busque, pelo menos, tirar uma nota maior do que a média anual que o aluno já possui, para facilitar um pouco mais no exame final. É esse o raciocínio que eu menciono para vocês. Lembrando que a recuperação anual só vai ter uma única atividade avaliativa, o professor só vai disponibilizar uma única atividade avaliativa. Então, em algumas situações envolvendo alunos que talvez tenham atividades atrasadas nos outros bimestres, é muito mais interessante fazer uma recuperação anual nesse período, porque o tempo já é um tempo muito curto, sexta-feira já inicia a recuperação anual, e uma recuperação anual, no caso, só é uma única atividade avaliativa, e se o aluno tirar 60 pontos, ele já está aprovado, do que ele ter que fazer todas as outras atividades, e ainda ter a possibilidade de ficar de recuperação anual e ter que fazer recuperação anual da mesma forma. Então, lembrando que ocorre uma substituição da nota da recuperação anual na média anual do aluno, tá? Essa substituição que ocorre. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar sobre a recuperação anual. E também mencionei um pouco sobre o exame final. Érica? Obrigada, professor Marcelo. Então, o professor Marcelo já nos esclareceu como é que vai ser o processo de recuperação, né, para que todos possam participar de forma efetiva, né, aqueles que ficarem de recuperação,
e qualquer dúvida também, podem nos perguntar aí no chat, pode já ir se inscrevendo, fazendo a sua pergunta, que a nossa pauta, como eu falei, é bem pequenininha, ela já está aí chegando ao final. Só vou dar mais um aviso referente aos encaminhamentos para 2021, sobre a questão da rematrícula, né, como eu falei para vocês, nós vamos ter o período de rematrícula, que nós já passamos a data, deixa eu só voltar aqui onde nós colocamos a data da rematrícula. Acho que sim. A data da rematrícula, ela vai ser do dia 25 ao dia 29 de janeiro, a rematrícula, e nós vamos fazer por meio online, pelo meio do sistema SUAP, que eu vou só mostrar para vocês aqui rapidamente como que é esse sistema, mas depois esse material nós vamos deixar disponível para vocês, para os filhos dos senhores acessarem também nos grupos de WhatsApp, é um passo a passo de como é feita essa rematrícula. Então, mesmo aqueles que forem viajar, não estiverem em Jaru, não precisam se preocupar, porque a rematrícula vai ser feita toda online por este sistema que nós vamos mostrar aqui a todos vocês, é bem simples, não vai ter dificuldade nenhuma para ser realizado. Mas, qualquer dificuldade que encontrar, pode nos contactar, que a gente também auxilia vocês nesse processo. Só um minutinho aqui que eu vou localizar o arquivo para poder compartilhar com todos. Boa noite, professor Renato. O professor Renato está chegando agora, porque ele estava numa live da instituição, em que estava todos os diretores, né, de todos os campos do Instituto, juntamente com o reitor, toda a equipe da reitoria, explicando e orientando a toda a comunidade como proceder para fazer as inscrições, que nós também estamos com o processo seletivo aberto para as novas turmas 2021, que daqui a pouco também o professor Renato vai explicar para que todos vocês nos ajudem a divulgar o nosso processo, né, nos ajude também a auxiliar os novos alunos, o vizinho, o parente que deseja, de repente, se inscrever, então vocês também já estarão aí aptos e sabendo como deve proceder para se inscrever aí no curso Técnico em Alimentos, Segurança do Trabalho ou Comércio, que são os 3 cursos que nós estamos ofertando, certo? Então, vamos lá. Aqui esse é o sistema, está dando para todos verem, que eu não estou conseguindo enxergar, está todo mundo conseguindo ver a tela? Está sim, Érica. Está vendo? Obrigada. Esse aqui é o sistema que vocês vão utilizar para fazer a rematrícula. Eu vou passar aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção, porque aqui só vocês olhando depois e fazendo passo a passo, nós vamos deixar esse passo a passo com todos os alunos, postando nos grupos, também vou postar lá no grupo de informe dos pais. Então, vocês vão fazer do dia 25 ao dia 29 de janeiro, é o período que vocês vão acessar esse site e vão fazer a rematrícula, tá bom? Então, aqui é pelo SUAP, tem um endereço aqui que vocês vão entrar. Quando vocês entrarem, tem aqui para vocês colocarem o usuário, que é o número de matrícula. Todos os alunos têm um número de matrícula. Quando eles acessam o portal do aluno, eles têm acesso a esse número de matrícula e tem também a senha que eles acessam, que é a senha que eles acessam no portal do aluno também, a mesma senha. Aí tem as orientações de como eles devem preencher. Aí tem o passo a passo aqui, como é que eles têm que fazer, onde tem que clicar quando entra no sistema. Entrou o sistema, está aqui, ó, faça a sua matrícula online. Né? Mesmo sendo rematrícula, vocês não vão procurar lá a rematrícula. Faça a sua matrícula online, está aqui a setinha vermelha, vocês vão clicar e daí automaticamente vai para o passo 2. Né? No passo 2, tem aqui, neste caso aqui, os cursos integrados, é o primeiro ano que nós vamos utilizar esse sistema. A gente utiliza até esse momento um outro sistema, é a primeira vez que nós vamos utilizar esse novo sistema. Por isso que nós não temos aqui no exemplo os cursos nossos cadastrados ainda. Mas quando vocês forem fazer a rematrícula, nós já teremos os cursos aqui. Então, o aluno que está no primeiro ano hoje, de alimentos, por exemplo, ele vai para o segundo ano de alimentos,
Então, vai ter aqui a turma segundo ano de alimentos. Então, ele vai clicar segundo ano de alimentos para poder proceder, né, na rematrícula, certo? Aqui nós temos alguns exemplos dos cursos de graduação e de pós-graduação que a gente já utilizou esse sistema durante este ano. Aí, ao clicar lá no seu curso, na turma que você vai fazer a sua rematrícula, você vem para o passo 3, que vai aparecer aqui os dados certinho do aluno, né, para você ler, conferir se é isso mesmo, se é o curso, a turma que você está fazendo está correta. Você olhando e vendo que está tudo ok, né, você vai ter, então, o seu comprovante, vai aparecer, o comprovante de renovação de matrícula. Apareceu esse comprovante, é importante que você salve esse comprovante, guarde, porque a gente mexe com sistemas. Então, os sistemas podem ter falhas, às vezes tem alguma falha ou outra. Então, é sempre importante guardar o comprovante com você de que você fez, né, a rematrícula. Então, é um sistema bem simples, bem fácil, tá bom? Para onde você estiver, você pode acessar. Nós vamos colocar, tem algum pai fazendo alguma pergunta, deixa eu ver. Vocês vão mandar o link no grupo de pais, nós iremos mandar esse passo a passo aqui lá no grupo de pais, e o link de onde vocês têm que acessar para seguir esse passo a passo e fazer a rematrícula. E qualquer dúvida também, vocês podem contactar, que a gente vai auxiliando vocês, né? Então, só lembrando, dia 25 a 29, quando estiver próximo também, a gente dá um recado lá, faz um lembrete para todos vocês, ficarem atentos para não se perderem na data, para realizar e efetivar a rematrícula, tá bom? Então, antes da gente encerrar esse primeiro momento e abrir para perguntas, só um minutinho, compartilhando aqui. Só para a gente encerrar esse momento, então, eu trouxe aqui um pequeno texto para a gente fechar esse momento, fechar também todo esse processo que nós todos vivenciamos juntos, né? Estamos aqui em diálogo desde fevereiro. Como eu já falei no início, né, da nossa reunião, nós tivemos aí sucesso, alcançamos diversos êxitos dentro desse processo, e principalmente, né, nos reconstruímos o tempo inteiro. Então, tem um texto bastante interessante, que foi até indicação da nossa psicóloga, já vou agradecer a Laila, né, para que a gente possa refletir um pouquinho antes de encerrarmos a nossa reunião, né. Quando lançamos uma semente na terra, juntamos a ela a esperança e a certeza de que vai nascer uma planta. Da planta, o fruto, e do fruto, novas sementes. Toda semente carrega em seu bojo uma planta dormindo. É fantástica a lição da semente. A educação também é assim. A gente planta sempre, mas não pode exigir que a planta venha amanhã. Leva tempo para que uma planta se desperte do sono no berço da semente. Nem sempre é possível colher o que se plantou. As coisas caminham devagar. As coisas nem sempre acontecem em curto prazo, mas é preciso acreditar e plantar com a certeza de que mesmo em longo prazo a semente germinará. Então, um texto importante que nos mostra a importância do nosso trabalho enquanto família, do nosso trabalho enquanto instituição, que nós plantamos, nós temos que ter paciência para que essas sementes, elas germinem, elas deem fruto. Então, que a gente tenha perseverança e nunca deixamos de acreditar que é a partir da educação, que a família trabalha em conjunto com a instituição, é que nós podemos, de fato, transformar a nossa sociedade, transformar a nossa vida das pessoas que vivem em torno de todos nós. Então, nesse momento, antes de passar a palavra ao Renato, nós vamos abrir para que vocês façam perguntas, né, sobre o processo de recuperação, sobre o que nós colocamos para vocês, tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para usar a palavra, quiserem pedir a palavra, podem abrir o microfone e falar, ou escrever no chat. Quem está acompanhando pelo YouTube pode utilizar o chat do YouTube ou do Facebook. Podem ficar à vontade agora para participarem, tá bom? Vamos deixar uns minutinhos aí para que vocês possam fazer uso da palavra. Já temos uma pergunta aqui no chat. Sobre o
está sendo divulgado que todas as universidades federais irão retornar às aulas em janeiro, é verdade? Então, realmente, ontem, né, saiu uma portaria do MEC, né, instituindo que as aulas presenciais dos cursos superiores voltariam presencial no início do ano, mas essa portaria já foi revogada hoje pelo próprio MEC, né, por conta das condições, né, para zelar aí pela saúde. A pandemia ela está em auge, está tendo uma retomada aí grande, então, de fato, nós não temos condição de retornar às aulas presenciais enquanto todos não estiverem, de fato, imunizados, né? Não é seguro para os alunos, não é seguro para os servidores. Então, essa portaria já foi revogada pelo MEC, tá bom? Temos mais perguntas? Oi, Érica, tem uma pergunta em cima da Elizabeth. Ela está perguntando se já tem data para o início do ano letivo 2021 e se será de forma presencial. Então, Elizabeth, nós iniciaremos remotamente, né, a não ser que esse quadro mude, que todo mundo seja imunizado, né, que tenha alguma outra determinação, mas por hora, né, o nosso planejamento é iniciar remotamente até que a gente tenha, de fato, uma situação segura para o retorno presencial. Né, nós já temos uma previsão para o início das aulas. Me lembrem, por favor, 22 ou 29 de fevereiro, meninos? 22, né? 22 de fevereiro, vai iniciar nossas aulas. Nós vamos iniciar um pouquinho mais tarde. Geralmente a gente inicia bem no início de fevereiro, mas como nós vamos começar remotamente, então nós precisamos de um período maior ali para a formação continuada dos professores, para o planejamento desse período remoto. Então, por isso que nós vamos iniciar o ano no dia 22 de fevereiro. Nós estamos em fase de elaboração do calendário, né? Esse calendário ainda vai para a reitoria, ainda vai ser analisado. Pode ser que haja aí uma alteração ou outra, mas nós iremos informá-los, né, caso haja alguma alteração, certo? Mais alguma questão, Andy, no chat? Oi, Érica, tem uma pergunta da Nauana, mas já foi respondido, né, com relação aos ensaios da certificação. Vai ser às 19h30 por conta dos alunos do subsequente, né, que alguns trabalham, então a gente tem que fazer compatível com os horários que eles estão disponíveis. A outra pergunta é da Cristiane Rodrigues. Ela pergunta se os conteúdos para fazer a recuperação anual, quem quer adiantar, aonde pode achar e se tem algum lugar específico. Certo. Então, os conteúdos para a recuperação, quando o professor coloca a convocação, o professor tem um prazo para colocar essa convocação, né, como nós falamos, se o aluno já ficou de recuperação nas disciplinas que foram ofertadas do primeiro bloco do quarto bimestre, essas convocações já estão lá no ambiente virtual, na disciplina, com os conteúdos para os alunos estudarem. Né? Então, o professor tem um prazo para ir lançando esses conteúdos. Por que os professores não lançam todos de uma vez? Como nós estamos trabalhando em blocos, por exemplo, os professores do último bloco, eles vão encerrar amanhã, então eles precisam ainda corrigir nota, lançar, para poder fazer essa convocação da recuperação. E também, se a gente colocar todos de uma vez, os alunos também não vão conseguir se organizar, vai acabar criando ansiedade. Então, a gente está lançando o primeiro do primeiro bloco, as disciplinas que foram ofertadas no primeiro bloco já fez a convocação, já tem os conteúdos programáticos para estudarem. Acredito que a semana que vem a gente já tem do segundo bloco e logo em seguida do terceiro bloco. Então, é só ir acompanhando no ambiente virtual, certo? É isso mesmo, Marcelo? Se tiver alguma complementação, os coordenadores de curso, o professor Marcelo, podem ficar à vontade, tá? Então, é justamente isso. As disciplinas que ocorreram no primeiro bloco do quarto bimestre, elas vão iniciar agora, nessa sexta-feira, boa parte delas, na verdade, algumas não vão ter condições de iniciar agora, mas inicia no início da semana seguinte. Aí, do segundo bloco, vai estar intermediário na recuperação, e a do terceiro bloco, que agora finaliza amanhã, ela vai ser lá para o final da recuperação anual que ela vai iniciar. A gente já fez isso com esse intuito, para poder não sobrecarregar também os alunos e os professores, para eles terem um período para poder fazer os lançamentos das notas, organizar os diários e tudo mais. Então, por isso que os professores do terceiro bloco, eles vão ter um certo tempo a mais. E no exame, a gente vai seguir uma ordem dos blocos também, do quarto bimestre. Então, no dia 16 vai ser as atividades avaliativas referente ao primeiro bloco,
No dia 17, referente ao segundo bloco, e no dia 18, referente ao terceiro bloco, as atividades avaliativas. Elas vão seguir os blocos também, para que o professor tenha tempo de lançar as notas e fazer todos os ajustes necessários. Ok, temos mais alguma pergunta? Érica, nós temos aqui a pergunta da Cleide. Quando teremos os resultados de todas as disciplinas fechadas? Do terceiro bloco, os professores têm até que dia, Marcelo, para lançar as notas e fechar? Do primeiro bloco foi até ontem, para poder fazer todo o lançamento das aulas, que a gente havia combinado o lançamento das aulas até ontem. Até o dia 4 é referente ao segundo bloco, e até o dia 8 é referente ao terceiro bloco, o lançamento das aulas. Mas as atividades avaliativas só vão ser abertas, elas vão ter o período correto de abertura e finalização, seguindo aquilo que eu já mencionei na reunião. Então, não tem condições do aluno antecipar, ele vai ter que seguir aquele cronograma, justamente para não sobrecarregar também os alunos, e também para o professor ter um tempo também para se organizar diante dessa situação. Nós temos mais uma pergunta da Vanusa Silva, que veio do YouTube. Como faço para saber se a minha filha ficou de recuperação? Se eu ligar na escola, atende? Atende, nós temos os 2 telefones institucionais, atende, só que você pode olhar também mais facilmente pelo portal do aluno, eles todos têm acesso, eles já aprenderam a utilizar o portal do aluno, então por lá você pode, né, verificar pelo boletim com todas as notas, verificar se ele ficou de recuperação ou não, mas tendo dificuldade, pode sim ligar nos 2 telefones institucionais da direção de ensino, que a gente também informa para vocês, né, caso tenha dificuldade de olhar via portal. Temos mais alguma pergunta? Tá, tem outra da Elizabeth. Todas as disciplinas serão dadas à recuperação em 11 dias, é isso? Exatamente, Elizabeth. Esse é o período que a gente organizou para ter a recuperação anual, tendo em vista que, durante todo o ano letivo, como nós falamos, foi oportunizado aos alunos reabertura das atividades e recuperação paralela. Né? Todos os bimestres, os professores postaram um espaço no ambiente virtual para recuperação paralela, para que eles recuperassem a nota ali daquele bimestre, daquela etapa, os alunos que iam fazendo. Então, foi deixada essa oportunidade durante todo o processo. Então, agora, para que a gente conseguisse fechar o ano letivo, né, a gente precisava organizar a recuperação dentro desse período. Levando em consideração, a gente acredita que o aluno ele não tenha ficado em recuperação em todas as disciplinas, né? Então, ele consegue conciliar e participar das atividades dentro desse período. Então, realmente ficou apertado o período de recuperação. Quem ficou de recuperação vai ter aula nos 2 períodos, matutino e vespertino, mas foi a forma que a gente conseguiu se organizar dentro desse contexto, né? Mas que esse trabalho de recuperação foi feito ao longo do ano letivo, né? Então, a recuperação anual foi mais uma oportunidade que nós estamos ofertando, né, para que os alunos consigam, né, sanar as suas dificuldades. Nós temos uma pergunta do Facebook agora. A Sirlene do Carmo perguntou: boa noite, se acaso o aluno não for aprovado, perderá a vaga no instituto? Não, ele não perde a vaga. Caso o aluno ele seja reprovado, ele vai fazer a rematrícula na série que ele está. Se ele estiver no primeiro ano e ele ficar retido no primeiro ano, ele tem o direito de fazer a rematrícula dele dentro daquele período de 25 a 29 de janeiro, rematrícula no primeiro ano. Quem estiver no segundo, faz a rematrícula no segundo ano e assim sucessivamente. Então, não perde a vaga caso ele fique retido. Tem uma pergunta da Ana Érica, ela entrou atrasada, ela quer saber, para você reforçar novamente a questão das datas da rematrícula. Certo, as datas da rematrícula é de 25 a 29 de janeiro. Aí, Ana, nós vamos postar, já que você entrou agora, nós vamos postar no grupo de informes de pais o passo a passo
de como tem que ser feita a rematrícula, tá bom? É bem simples, vamos colocar lá o link de acesso ao site que vocês precisam acessar e como vocês têm que fazer para realizar a rematrícula, tá bom? Temos mais alguma pergunta, alguma dúvida? Chegou mais uma pergunta, né, da Elizabeth. Se o aluno reprovar em uma disciplina, reprova o ano? Então, nós ainda temos o conselho de classe, que nós falamos para vocês, que será realizado no dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro nós temos o conselho de classe. Nesse conselho de classe, nós vamos discutir os alunos que ficaram retidos, mesmo pós-recuperação, mesmo pós-exame. O conselho vai discutir, né, sobre o aluno, se ele tem condições de ir para a série seguinte ou não. Então, além da recuperação e do exame, ainda há o estudo que vai ser feito no conselho com relação à vida desse estudante, caso ele não consiga passar na recuperação e do exame final. Quando a gente está em aulas normais, no período normal, há algumas regras que a gente segue, né, quantidades de disciplinas, nota que o aluno é apreciado no conselho. Como nós estamos vivendo um período de pandemia, essas regras foram flexibilizadas, ou seja, não importa a média que o aluno tira, nem a quantidade de disciplina que ele ficar, ele vai ser apreciado pelo conselho. Não significa que o conselho vai aprová-lo, ele vai ser apreciado, o conselho vai analisar cada caso e verificar, né, se o aluno teve a participação, se ele teve a dificuldade, mas ele conseguiu superar inúmeras dificuldades, como que é a dedicação dele, o empenho dele, a partir de vários fatores, o conselho irá avaliar e vai aprovar ou não ter a reprovação do aluno, certo? Temos mais alguma questão? Tem alguns perguntando, boa noite, gostaria de saber, a Célia, quando será o resultado do processo seletivo para o ano 2021? Célia, assim que terminar essa parte, o professor Renato já vai falar sobre o processo seletivo, daí ele já passa essas informações para vocês, tá bom? Vamos só encerrar esse momento aqui das dúvidas com referência à recuperação, a esse encerramento do ano letivo, aí não tendo mais dúvida, passa para o professor Renato. Chegou mais alguma questão, mais alguma dúvida? Andy, você quer falar? Sim, Érica, é só para frisar que o coordenador Alan postou aqui no chat o e-mail das 3 coordenações, alimento, comércio e segurança. Os pais podem estar entrando em contato conosco através desses e-mails que foram disponibilizados, e também foi disponibilizado o telefone institucional e o telefone da direção de ensino. Então, é um meio que os pais têm também de estar entrando em contato com os coordenadores de curso, com a direção de ensino, com o pessoal do campus. Então, foi disponibilizado, só para frisar isso. Professora Andy, nós temos mais alguma pergunta? Algum pai tem mais ainda alguma dúvida? Então, nós vamos continuar com o professor Renato, e se caso alguém se lembrar de alguma dúvida, alguma pontuação, depois faz da apresentação sobre o processo seletivo, pode ser? Vou compartilhar o banner aqui, Renato, para você. Beleza, então, obrigado, Érica. Então, boa noite a todos, pessoal, cumprimentar aí todos os servidores, né, toda a equipe, que como a mamãe acho que colocou aqui há pouco, realmente sempre se mantiveram empenhados para o êxito dos filhos de vocês, mesmo diante desse cenário tão complicado, né, então, parabenizar aí a toda a nossa equipe, dar uma boa noite a todos, acolhida a todos vocês, peço desculpa pelo atraso, mas como a Érica falou, eu estava participando junto com os outros diretores gerais e com o reitor de uma transmissão ao vivo também pelo YouTube do IFRO para a divulgação do nosso processo seletivo. Como vocês sabem, como a gente está nesse momento de pandemia, esse ano então, a gente não teve visitação das escolas, a gente também não pode ir nas escolas divulgar o nosso processo porque os alunos também não estão lá, então dificulta um pouquinho a nossa publicidade, né,
divulgação, mas então a gente está utilizando principalmente as mídias, os nossos canais YouTube para fazer essa transmissão, assim como a gente faz com as reuniões, a gente está utilizando esse espaço também para fazer essa divulgação aos novos alunos, né, para que outros alunos também tenham essa oportunidade que os filhos de vocês estão tendo. Tá? Então já foi feita uma live, acho que uma semana, uns 10 dias, e hoje foi feita uma outra live com os diretores gerais, onde cada diretor pôde falar um pouquinho sobre cada curso que está sendo oferecido nesse edital. Até recomendo que assistam depois, ela vai ficar disponibilizada no canal do Instituto Federal de Rondônia no YouTube. Então, se algum aluno tiver alguma dúvida sobre os cursos, alguma coisa que queira saber, ele vai poder acessar tanto a de hoje como a da anterior, que explica exatamente como é que ele faz a inscrição, como é que ele acessa o site. Então, é interessante que esses vídeos fiquem aí divulgando e auxiliando nesse processo. Mas a gente quer aproveitar, né, que vocês são aí disseminadores também. Eu estava hoje até participando do programa, um dos nossos pais aí de alunos, do Anderson, né, divulgando o programa dele, o nosso processo seletivo, então a gente agradece a parceria, mas eu tenho certeza que cada um de vocês são aí, são um caminho de perpetuar essa nossa história, de realmente levar para outras pessoas também o nosso processo seletivo, a nossa qualidade de ensino, toda a estrutura que a gente tem, para que outras pessoas que às vezes não conhecem todos os benefícios, não conhecem que a instituição é gratuita, né, que os cursos são gratuitos, que é uma instituição pública, que preza pela qualidade, preza pelo atendimento, pelo acompanhamento, né, de todos os nossos alunos. Então, eu peço aí a colaboração de todos. Para o próximo ano, nós estamos ofertando 3 turmas. Nosso edital de processo seletivo, ele se converteu em 2 etapas. A primeira etapa agora é só para os cursos de nível médio. Então, nós estamos ofertando 3 cursos, técnico em alimentos e técnico em comércio pela manhã, e o técnico em segurança do trabalho pelo período vespertino. Então, são 40 vagas cada curso desse. Então, qual é o critério? Continua o mesmo, são as notas do 6º ao 8º ano, né? Não consideramos o 9º ano, porque tem muito aluno que nem terminou ainda o 9º ano, então, para não ter essa complicação, do 6º ao 8º ano, então, são as notas de português, matemática, história, geografia e ciências. Ele vai jogar todas as notas lá do 6º ao 8º ano, o sistema vai calcular a sua média, ele vai verificar se ele enquadra em alguma cota social, se ele estudou 100% de escola pública, tem as cotas sociais, econômicas, raciais, então assim, tem todo, ele lendo o edital bem certinho, ele consegue se identificar em qual que ele está. Se ele tiver alguma dificuldade, já colocaram o telefone aqui, então podem ligar para a nossa instituição que a gente auxilia. Então, a gente vai estar montando uma equipe já até para fazer um atendimento online, para ajudar nas inscrições. O professor Érico já está conversando com a comissão para fazer esse atendimento, caso surja alguma dúvida, mas não hesite. Então, a gente pede a colaboração de vocês para divulgar o nosso processo seletivo. Então, tem alguns cursos ali que ainda não completou o número de vagas, são de inscritos em relação às vagas que estão sendo oferecidas. Então, a gente percebe que um pouquinho essa pandemia está dificultando um pouco essa nossa comunicação. E a comunicação essa boca a boca, não pessoalmente, mas pelo WhatsApp, pelas comunidades que vocês participam ali, nos ajudam muito, porque também é um depoimento de um pai, de um aluno que está vivenciando toda a realidade que o Instituto pode oferecer. Então, a gente conta muito com a colaboração de vocês, e a gente pede esse apoio nessa divulgação, para que outras pessoas, outros alunos, possam ter essa experiência, possam, né, usufruir dessa estrutura que a gente está oferecendo para o filho de vocês. E em janeiro, né, só antecipando, a gente deve soltar o outro edital, a continuação, a segunda fase, que é para os cursos superiores. Aí a gente vai ofertar também mais uma turma do curso de medicina veterinária, mas a gente divulga depois em janeiro, porque o Enem só é feito em janeiro, o resultado deve sair em março, e para ficarem tranquilos também, quem for fazer o Enem ainda de 2020, que vai ser agora em janeiro de 2021, a gente vai também aproveitar essas notas. Então, se te conhecer alguém também pode tranquilizá-los, que o processo já é mais tardio, justamente para aproveitar esse Enem que ainda vai ser aplicado. E respondendo a aluno... Renato, os nossos alunos dos terceiros anos, inclusive, podem ter medicina veterinária, vão fazer o Enem, né, para voltar a estudar com a gente aqui em medicina veterinária. Isso que a Erika levantou foi um dos pontos principais que a gente decidiu adiar um pouco o processo e começar um pouco depois, para também não criticar os nossos próprios alunos, né, para que eles realmente consigam terminar, consigam fazer o Enem. Então, nós estamos aí com muita expectativa de êxito dos nossos alunos do terceiro ano que vão, né, se certificar ainda em dezembro, que vão, com certeza, terão um sucesso na prova do Enem, tenho certeza disso, né. Então, eles vão poder também usufruir do curso de veterinário de Jaru ou de outros cursos que eles queiram fazer do próprio Instituto, aí nos diversos campi que a gente tem.
E aí, perguntando sobre a questão do resultado... Só aproveitando e lembrando que nós já temos alunos nossos falando de sucesso, nós já temos alunos nossos que já passaram em medicina, já passaram em diversos cursos, que já estão entrando em contato com a gente, pedindo declaração para fazer matrícula. Ou seja, eles estão concluindo o terceiro ano e já passaram aí em faculdade, né? E a gente aguarda aí que o Enem, nossos alunos serão sucessos aí no próximo Enem. Isso mesmo, então assim, gente, mesmo antes de terminar, né, nós já temos aí êxitos aí, né, então a gente nos deixa muito orgulhoso, porque assim, eu acho que todo professor fica feliz quando consegue ver que o seu aluno está conseguindo ali, sim, ou ingressar no mercado de trabalho, ou conseguir verticalizar o seu curso, já progredindo, fazendo a sua graduação, é isso que a gente espera mesmo. E só respondendo, eu não lembro quem perguntou, o resultado está previsto para o dia 22 de dezembro, então as inscrições vão até o dia 13, então aí temos aí em torno de 10, 11 dias ainda para inscrição, então a gente pede a colaboração nessa fase final de inscrições ali, divulgue ali com quem está finalizando o 9º ano, que vai fazer o ensino médio, né, que venha também, né, para esse time do IF participar dessa, como a gente fala, construir seu futuro com a gente também. Então, até o dia 13 as inscrições e o resultado final está previsto para o dia 22. Tem uma aluna que perguntou aqui, aproveitando, ó, para quem se formou através do Enseja, pode fazer inscrição do ensino médio integrado? Qual que é o requisito para ingressar no ensino médio integrado? Que tenha concluído o ensino fundamental. Não importa como você concluiu o ensino fundamental, você concluindo o ensino fundamental, você está apto a fazer a inscrição, tá? Então, desde que você tenha ali as notas, às vezes você não vai ter 3 notas, dependendo do sistema que você fez, vai ter uma nota só, mas o sistema já está preparado para isso, inclusive o edital já explica como que tem que fazer o lançamento dessa nota, mas pode fazer a inscrição também. Tá bom? Na hora da inscrição, Renato, inclusive tem lá a opção para quem não fez dentro, né, do sistema normal, tem lá a opção para o Enseja. Você vai clicar, então, na opção do Enseja, que já vai vir certinho lá como você tem que colocar as notas. Isso mesmo. Acho que, por mim, ok, então só pedindo esse apoio realmente, agradeço aos pais aí, né, nesse acompanhamento, né, estamos na reta final agora realmente, então... acompanhe os filhos de vocês, acompanhe, né, para que a gente tenha esse êxito, caso o aluno não consiga, acompanhe a recuperação, temos o exame, todas as etapas que a gente tem de recuperação, o conselho de classe, mas esse acompanhamento constante é essencial, e principalmente agora no final, para que eles não desanimem. Eu sei que foi um ano difícil para todo mundo, mas estamos finalizando, e com certeza vamos finalizar eles com êxito, e a gente espera aí que os nossos alunos que estão no primeiro e segundo ano, ingressam nos outros anos, a gente espera um ano mais, que possibilite, quem sabe, até o presencial, como a Erika falou, nós estamos dependendo dessa questão da pandemia, então, assim, fiquem tranquilos que nós não iremos voltar, até o reitor fez, já inclusive colocou no nosso site, nós só iremos voltar quando tivermos condições de saúde e segurança, tanto para os alunos como para os nossos servidores, então isso é uma premissa básica para o nosso retorno, e a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, que essa vacina chegue para a gente o mais rápido possível, para que a gente consiga voltar às nossas atividades normais, e que a gente consiga, né, possibilitar todas as outras práticas, né, que a gente ficou ali de desenvolver, e que a gente consiga ainda usufruir com os nossos alunos, tá bom? Então, Érica, obrigado, boa noite a todos. Obrigada, professor Renato. Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta,